Boa noite, pessoal. Vamos iniciar agora o nosso treinamento sobre administração de clubes. Hoje o nosso palestrante é uma referência em Rotaract, Julian César Sá, do Rotaract Clube Universitários Natal Sul, Distrito 4500. Ele é biólogo, especialista em ciências ambientais, mestre em biologia celular e molecular e doutorando em bioquímica. Julian é associado ao Rotaract Clube Universitários Natal Sul, Distrito 4500, e está no Rotaract há 8 anos. Atualmente está como representante distrital e secretário-geral do Conselho Consultivo da representação distrital de Interact do Distrito 4500, é embaixador brasileiro do MUARO, Museu del Arbor Rotário. Para o próximo ano rotário, estará como presidente do Colégio Nordestino, distritos 4500, 4490 e 4.391 de Rotaract, assessor do Concurso Nacional de Oratória e conselheiro da representação distrital de Interact do Distrito 4500. Foi assessor e avaliador do Concurso Nacional de Projetos da MDIO Rotaract Brasil durante os anos rotários 2017, 2018 e 2018, 2019. E falando em oratória, Julian conquistou o 4º lugar no concurso nacional de oratória e foi campeão dos concursos interno, distrital e nordestino de oratória. Julian, seja muito bem-vindo. Nosso público está ansioso pela sua palestra, pela sua preleção. Espero que tenhamos uma noite de grandes ensinamentos aqui. Ai, Marcelo, obrigado. Em especial ao Distrito 4530 pela oportunidade de vir falar um pouco sobre a administração de clubes, já que é uma problemática bem recorrente, é como nós devemos gerir bem os nossos clubes e, consequentemente, fazer com que nossos associados eles consigam se sentir cada vez mais acolhidos. Então, para a noite de hoje, eu pensei em algo mais dinâmico. Ao invés de fazer uma sessão em que eu falo e depois a gente abre discussões, eu queria montar minha apresentação no sentido de, até um determinado ponto, eu vou expor alguns questionamentos e na metade da apresentação em diante, eu queria que todos vocês ativassem o microfone para começarmos a interagir. Porque uma parcela do material, ele foi feito no sentido de uma autoavaliação do que nós fazemos para tentar juntos construirmos alguns pontos em comum. Tanto é que no meu material eu deixo mais questionamentos do que trazer até mesmo muitas sugestões escritas, porque a ideia, ao meu ver, é construirmos algo coletivo. Então, se tiverem papel e caneta aí disponível para ir anotando algumas dicas, fiquem à vontade. E eu vou repassar esse material para Matheus, que é o que eu tenho um contato, e para a RD de vocês, ou para quem estiver disponível e quiser também, o meu contato vai estar aí ao longo da apresentação. Agora eu vou compartilhar para vocês a tela. A projeção está visível para todos? Só me dá um ok. Ok. Beleza. Pois bem, pessoal, como pode ser visto, eu inicio o nosso momento de discussão trazendo um convite para vocês, para que nós possamos discutir sobre como nós temos ideias de como administrar os nossos clubes. Eu vou dispensar essa primeira parte porque já foi falada, mas já iniciando, queria trazer para vocês que, antes de tudo, é cabível que nós elenquemos algumas prioridades para se entender melhor como é que vai funcionar um gerenciamento de clube. Dentre todas as possibilidades, aqui eu destaco 4. São 4 palavras norteadoras que, ao meu humilde conhecimento, elevam a atuação dos clubes. A primeira delas é sobre impacto, onde o foco principal é que nós tornemos que a ideia central de pôr pessoas em ação, no sentido de fazer com que elas sejam capazes de solucionar problemas de maneira eficaz. Para isso, nós precisamos criar sempre conexões com nossos associados, de modo que nós consigamos expandir o network que consigamos estabelecer dentro do clube e que esse network ele se alastre para as paredes além das sedes do Rotary. Porque um dos meus grandes questionamentos é até que ponto nós somos um programa, que na verdade nós não somos mais, elevamos a postura de programa, mas entendendo-se como programa,
como nós podemos fazer com que esse network ele se torne cada vez mais existente dentro de nosso clube, um network que eu falo dentro de próprios associados, e que essas redes de conexões, elas se extrapolem para além do clube. Com isso, o intento é fazer com que novas experiências elas sejam cada vez mais produzidas nessas enzimas que nós estamos cada vez mais catalisando dentro dos nossos clubes. E uma vez expandindo esse network, é importante que nós tenhamos sempre em mente que essas pessoas, ao estarem em ação, elas automaticamente elas tendem a engajar e inspirar umas às outras e, consequentemente, outras pessoas que estão ao seu redor. Com isso, nós atingimos uma nova palavra que é o alcance. Nós precisamos sempre ter em mente que, além dessa rede de conexões gerar impacto em nossas atividades, o alcance dela tem que ser a níveis um pouco mais ambiciosos, ou seja, extrapolar a ideia de que nosso clube precisa interagir apenas com outros programas de Rotaract, que, ao meu ver, como repito, é um dos nossos maiores problemas. Com isso, é importante que nós tenhamos sempre em mente a possibilidade de construir conexões para além de nossas limitações geográficas. E uma vez fazendo isso, nós estaremos, consequentemente, inspirando pessoas a atingirem limites cada vez, como é que eu posso utilizar, mais ambiciosos. O terceiro passo, ou a terceira prioridade, está montada em cima da palavra engajamento. Essas pessoas, quando elas entram em ação, elas tendem a entrar em ação no intuito de ajudar o próximo. Ou seja, entender que juntas, ou seja, engajadas numa causa X, elas conseguem, além de atender às necessidades do próximo, elas conseguem transformar expectativas e priorizar cada vez mais o crescimento de sua comunidade e o seu próprio conhecimento. No caso, ampliar seus conhecimentos de mundo, de pessoa, de ser humano, e cada vez mais conseguir refletir sobre seu papel enquanto cidadão. E, por fim, a próxima e última prioridade, ao meu ver, está consistida na palavra adaptação. De que adianta nós conseguirmos gerar impacto com nossos trabalhos, atingir, em termos de alcance, limites estratosféricos, engajar pessoas, se nós não conseguirmos nos adaptar a problemáticas diversas. Então, é importante que, além de tudo isso, nós sejamos sempre pessoas inventivas, empreendedoras e cada vez mais resilientes. Resilientes ao ponto de, por exemplo, fazer com que a palestra que foi dada na abertura tenha significância. Quando um companheiro ou companheira começa a discordar de um questionamento, um projeto, um posicionamento pessoal seu, é importante que nós tenhamos em mente o poder da resiliência para dirimir problemas sociais e, consequentemente, dos conflitos internos de nossos clubes. Então, uma vez estando adaptados a enfrentar diversos problemas e a resiliência auxiliar em toda essa problematização, nós estaremos reconhecendo diversos potenciais que nós temos e, consequentemente, os potenciais que os nossos associados também têm, no intuito sempre de promover mudanças cada vez mais significativas e duradouras em nossas relações interpessoais. Pronto. Essa primeira fase de compreensão das demandas globais de um clube, que isso não está restrita à comissão de administração, inclusive vocês vão perceber muito isso, que eu não montei uma apresentação voltada única e exclusivamente para o papel do diretor de administração. Nós estamos aqui tratando a administração de um clube como um todo. E dentro desse clube, nós estamos envolvendo projetos e associados. Então, você, enquanto membro de um clube de prestação de serviços e que tem como foco o desenvolvimento da liderança, é importante você ter em mente que todos esses valores, independentemente da comissão ou diretoria que você esteja ocupando, eles vão sempre ser prevalentes. Daí, é importante que você tenha em mente que existem infinitas ferramentas de gerenciamento e otimização do tempo. Porque você imagine uma pessoa que não tem tempo e que quer participar das causas, no caso, as causas que nós desenvolvemos, as causas humanitárias, e que busca o fazer no sentido de aproveitar o pouco de tempo livre que lhe resta de uma forma mais expressiva e significativa. Então, pessoal, antes de tudo, é importante que nós estejamos sempre atrelados a alguns tópicos de gerenciamento. Dentre eles, eu trago para vocês o SMART,
que é uma ferramenta de gerenciamento muito interessante, que nós podemos aplicar em qualquer situação, seja ela no Rotaract, na vida pessoal, na acadêmica, profissional, para mobilizar ações cada vez mais pontuais e significativas em nossas atividades. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós devemos ser sempre específicos àquilo que nós estamos tratando. Tomando como plano de fundo um projeto, vocês precisam ser cada vez mais específicos naquilo que vão propor. Quando eu falo específico, eu falo que esse projeto ele tem que ser voltado para uma realidade X. Pois o nosso problema, enquanto promotor de projetos ou enquanto diretor de clube, e em especial diretores de administração, é acreditar que nós iremos conseguir todos os problemas de uma única vez. Então, o primeiro passo a se fazer enquanto diretor é pensar em estratificar os nossos problemas internos. Quando nós estratificamos esses problemas ou elencamos algum grau de prioridade para ele, nós estamos dando a si, no caso a esses projetos, um nível de especificidade, que é o primeiro ponto da ferramenta de gerenciamento que nós estamos tratando aqui. Quando você especifica o problema que você pretende resolver, por exemplo, questão de frequência, que é muito comum na diretoria de administração, são que os diretores reclamam que os clubes não estavam, antes da pandemia, né, não estavam conseguindo ter, por exemplo, frequência de 100% nas reuniões ordinárias. Quando isso não é possível, além de interferir no posicionamento, na tomada de decisão de coisas relativamente importantes, como, por exemplo, a efetivação de um projeto ou conquista de alguma atividade específica, nós não estaríamos conseguindo abraçar esse problema como um todo. Então, uma vez sendo específico a esse problema, o primeiro passo já foi dado. Depois, uma vez de determinado a especificidade do problema ao qual iremos tratar, é importante que nós conseguimos elencar metas sempre mensuráveis. Por exemplo, voltando ao problema de frequência, que nós não estamos conseguindo frequência de 100% no nosso clube. Não adianta propor nada que o seu clube não vá conseguir fazer. Por exemplo, nós estamos com problema de frequência 100%, então o que nós iremos propor é aqueles associados que não tiverem 3 reuniões consecutivas vão ser desligadas do clube, ou, sei lá, alguma coisa que não é possível num clube X, que é pagar uma multa de R$50 por cada dia de falta no seu clube. Então, coisas que não são mensuráveis e atingíveis para a sua realidade, ou seja, entrando no terceiro ponto da ferramenta de gerenciamento, não deve nunca ser pensado. Então, o primeiro passo é conhecer a realidade do seu clube. Depois de conhecer essa realidade, estratificar quais são os problemas que vocês precisam resolver por partes, propor metas que sejam mensuráveis e, consequentemente, atingíveis. Quando você chega na parte da relevância, você retoma para a parte inicial, que é quando você conhece que tudo isso que você propôs, essas atividades elas são específicas à condição que o seu clube está disponível naquele momento. Então, todas essas metas, para que elas sejam atingíveis, elas precisam ter um grau de relevância dentro da sua realidade e, automaticamente, elas têm que ser baseadas em temporalidades. Ou seja, olha, o problema da frequência vai ter que ser resolvido até determinado período, em comum acordo com o clube, fazendo determinadas coisas, porque se não fizer isso, o problema vai se alastrar para sempre. Então, companheiros e companheiras, e colegas e belíssimas não colonizadores desse meu país varonil, nós temos que recomendo que utilizem a ferramenta Smart para gerenciar os problemas internos de seu clube e até mesmo para projetos. Depois, é importante que nossos clubes eles sejam basilados em um planejamento estratégico. Aqui eu trago a seguinte reflexão. Antes de mais nada, é preciso que nós entendamos que todo e qualquer planejamento estratégico, ele se constrói com a caminhada. O que é que eu quero dizer com isso? Você, diretor de administração, fez todo o planejamento estratégico para a sua comissão e apresentou ao seu presidente, foi aprovado pelo conselho diretor e será aplicado para o próximo ano rotário. Isso não implica dizer que esse mesmo planejamento estratégico vai ter que ser adotado durante todo o ano. Exemplo, eu sou RDR do Distrito 4.500 e antes mesmo de ser eleito, ou seja,
duas gestões anteriores, eu já tinha todo o meu planejamento estratégico. Só que naquela época eu não contava com a existência de um vírus que fosse ocasionar uma situação pandêmica onde todas as atividades presenciais elas fossem desfeitas. Então, o meu planejamento estratégico, ele tem que ser refeito em função das demandas. Então, não se assustem, por exemplo, quando vocês precisarem refazer o seu planejamento estratégico ou ter que mudar algum tópico específico dele. Porque, como eu disse no início, todo e qualquer planejamento estratégico se constrói com a caminhada. Porém, um esboço inicial tem que ser planejado e, a partir dele, tentar seguir as diretrizes principais. Daí, eu trago para vocês 4 tópicos que, ao meu ver, são essenciais à construção de um planejamento estratégico eficaz. O primeiro dele se refere à construção de um status. O que é que eu quero que vocês pensem em status? Primeiro, vocês têm que, juntos, quando eu digo juntos, é todo o clube, e não só o diretor de administração, pensar e listar todas as fragilidades e os potenciais que o seu clube e associados dispõem. Por que eu digo isso? Eu acredito que você, enquanto presidente, eu nunca fui presidente, mas estando em contato com os presidentes daqui, são 31 do meu distrito, éramos 36, eu pude perceber que alguns dos problemas que os clubes enfrentavam antes de começar a gestão era a divisão de comissões. Por exemplo, você, presidente, indica um cargo para uma pessoa X, acreditando que ela tem potencial para tal. Não estamos desacreditando que ela não consiga resolver os problemas correlatos àquela comissão. Mas contudo, seria mais significativo se você consultasse essas pessoas sobre quais as potencialidades que ela dispõe e, consequentemente, as fragilidades. Então, quando você estiver bolando o planejamento estratégico de seu clube ou de sua comissão, pense primeiro em todas as fragilidades que o seu clube ele vai dispor. E, automaticamente, as potencialidades que ele tem a oferecer. Isso vai ser extremamente útil, por exemplo, quando você for pensar naquela problemática da frequência de 100%. O que é que isso representa? Por exemplo, tem clubes que a grande maioria dos associados não consegue se reunir em sábados. Então, tecnicamente, marcar uma reunião para o sábado não vai ser algo positivo para o seu clube. Então, essa fragilidade vai ter que ser pensada. Mas o seu clube, ele é muito massa no que se refere, por exemplo, a resolver coisas ad hoc, que é quando você não precisa estar presente lá fisicamente, mas você consegue resolver a longa distância. Tem clubes virtuais que eu tive contato com, por exemplo, um na Conarc, que todos os associados do clube moram em cidades diferentes. E o clube flui e os projetos acontecem. Então, coisas como essa têm que ser sempre pensadas. Por que eu digo isso? Porque quando você pensa nas fragilidades e nas potencialidades do seu clube, dos seus associados e dos projetos que o seu clube ele tende a oferecer, você consegue dar uma significância maior às suas atividades. E, não menos importante, elencar os níveis de satisfação que o seu clube apresenta para determinados pontos. Seja projeto, seja para, por exemplo, eu não sei como é que funciona no distrito de vocês, mas aqui no 4.500 é muito comum nós termos subcomissões. Por exemplo, na diretoria de administração, quando um clube é muito grande, é comum dividir subcomissões. Por exemplo, frequência, uma pessoa responsável por tombo, uma pessoa responsável para gerenciar os arquivos, uma pessoa para gerenciar carta de admissão, enfim. É muito comum dividir missões dentro de clubes muito grandes aqui no Distrito 4.500. Grandes que eu digo em número de associados. Então, é importante, além de você buscar as fragilidades e potenciais de cada membro dessas buscar o grau de satisfação que cada um desses membros de subcomissão estão tendo ao desenvolver o seu cargo. E, consequentemente, quais são os principais desafios que ele enfrenta estando à frente dessa mesma subcomissão. O segundo ponto que nós devemos sempre ter em mente é a visão. O que é que remonta ao segundo passo?
Você conhece agora todas as fragilidades potenciais, satisfação do desafio que o seu clube vai ter, e agora você precisa criar um rol de expectativas para este mesmo clube. Quando você fala em criar um rol de expectativas, não é algo a curto prazo, é algo a longo prazo, porque as gestões elas têm que ser pensadas em continuidade, que é o que está acontecendo aqui no 4.500. Graças a Deus, o meu RD, o sucessor, ele vai pegar o planejamento estratégico que nós dois construímos juntos para ser aplicado durante a minha gestão e vai aplicar na gestão dele. E nós vamos estimular que os próximos RDs façam o mesmo. Então, criem essa política de criar o planejamento estratégico do clube de vocês de forma coletiva, de modo que as expectativas que vocês criem para o clube remontem uma visão a longo prazo. Ou seja, a cada gestão, a visão vai ser sempre a mesma ou vai ter o mesmo enfoque. Porque, por exemplo, a minha gestão esse ano não é minha gestão, é uma gestão do clube em que você está à frente desse cargo e que depois de um ano você vai repassar para outra pessoa. Assim, é importante que você, ao pensar a etapa 3, priorize metas e, consequentemente, estabeleça um cronograma que contemple todas essas expectativas que você criou, recaindo, assim, na importância de ter um planejamento bem estruturado. E, não menos importante, a última etapa, ela vai estar relacionada ao processo de monitoramento. Não adianta você pensar em todas essas etapas se você não está constantemente monitorando a conquista desses resultados. Por exemplo, essa meta não foi atingida. Se ela não foi atingida, é importante buscar o porquê de não ter sido atingida, de modo a reajustar esse planejamento, refazendo aquilo que eu disse, que um planejamento se constrói com a caminhada. Beleza? Pronto. Aí agora nós temos aqui algumas instruções mais pontuais, de modo que nós consigamos fortalecer essas 4 etapas dentro de nossos clubes. A primeira etapa é qual a situação atual do seu clube. Como eu falei, vocês vão ter que determinar os pontos fortes e os pontos fracos que ele dispõe, coletando sempre os comentários dos seus associados. E não só coletar esses comentários, mas fazer com que eles sejam aplicados dentro das atividades que você propõe de sua comissão. E, consequentemente, é importante que você oportunize, melhor dizendo, identifique oportunidades e desafios de liderança na comunidade. Quando eu digo na comunidade, eu falo na comunidade de intervenção. Porque o nosso maior problema, enquanto membros de clube, é acreditar que nós iremos identificar os problemas da comunidade. Às vezes você acredita que uma comunidade tem um problema, sendo que ela não dispõe desse problema que você acredita ter, e outro maior está por trás, camuflado por uma cortina de outros problemas que você não consegue. Então, identifiquem essas problemáticas, no caso, os desafios, junto dos líderes comunitários. Então, não ousem criar um planejamento estratégico para o seu clube sem sondar a comunidade de intervenção. E trazendo para uma política mais interna, como, por exemplo, vocês vão ser diretores de administração, vocês pensem em priorizar atividades em função das demandas de seus clubes e não baseados única e puramente em projetos de clubes que vocês admiram. Por exemplo, nós vimos que um clube X, em um distrito Y, realiza tais e tais atividades dentro da diretoria e da administração. Massa! O que é que eu tenho que fazer? Trazer todos esses planejamentos para uma reunião de meu clube e, junto com o meu clube, avaliar a pertinência de manter ou descartar cada uma dessas avaliações. Então, os desafios, eles se constroem juntos e as soluções principalmente, ok? Segunda etapa, como queremos que o nosso clube seja reconhecido? A sugestão que eu faço peguem um papel, sei lá, um papel, cartolina. No meu clube, quando na gestão passada, o presidente anterior ele fez uma coisa muito incrível, que foi levar um banner enorme e entregou post-its a cada um. E pediu que nós elencássemos os principais problemas que nós vemos em Natal, na cidade que eu resido atualmente. E aí cada um elencou esses problemas e ele pediu que nós espalhássemos esses post-its em cima desse banner. E depois, por ordem de semelhança, ele foi construindo umas figuras, não quero usar termos muito biológicos para isso, uma árvore filogenética.
Enfim, vai ser esse termo. Uma árvore filogenética contendo desde a matriz desse problema até outros problemas correlatos. Então, o que é que eu quero que vocês façam ou tentem aplicar em seus clubes? Conversem com esse pessoal que está associado em seu clube a elencar de 5 a 7 características que vocês acreditam que o seu clube é muito bom e o mesmo número de características que vocês acreditam que o seu clube precisa melhorar. Por que vocês precisam fazer isso? Porque vocês têm que ter em mente que problemas existem, mas potenciais estão lá para ajudar a dirimir esses problemas. Então, vocês vão utilizar dos potenciais do seu clube para tentar mitigar esses problemas a longo prazo. Por isso que eu coloquei aqui, características que você quer que o seu clube tenha dentro de 3 a 5 anos. Porque a construção da identidade de um clube, em especial desses clubes que estão pretendendo se renovar, ainda mais agora com o Elevate, que vai ter a oxigenação de pessoas com diferentes idades e que, consequentemente, o perfil tenderá a mudar, eu acho super importante vocês pensarem no planejamento a longo prazo, pensando em todas essas variações de idades e, consequentemente, demandas específicas para cada uma. Então, elenquem essas características e tentem montar um perfil que o seu clube, distrito ou comissão deseja ter a longo prazo. Aí é importante sempre fazer aquilo de ficar revisando o material que vocês consultaram, de modo a saber se tudo isso obteve sucesso e o que vocês pretendem alcançar com cada uma dessas visões. O terceiro passo está restrito à pergunta: como podemos concretizar nossa visão dentro de nossas comunidades e, em especial, dentro do nosso clube? Uma vez elencadas as fragilidades e problemáticas, vocês vão determinar quais são as prioridades estratégicas que tenderão a causar maior impacto dentro do seu clube, em especial dentro de sua comissão. O que é que eu estou dizendo isso? Porque suponhamos que o seu clube tenha, sei lá, 30 pessoas e que cada uma dessas pessoas traga um projeto super incrível, estrategicamente diferente. Dentro de um ano, vocês não vão conseguir executar as 30 atividades, desculpem, com tamanha eficácia, se vocês não conseguirem um planejamento muito eficaz. Então, reconhecendo que nós somos seres humanos, passíveis de erro, e que o nosso tempo é extremamente limitado, é importante que nós tenhamos sempre em mente aquela questão da especificidade que eu falei anteriormente. Ou seja, devemos priorizar quais as estratégias que causarão maior impacto dentro de nossas comissões e dentro de nosso clube. E aí, a sugestão que eu dou é, eu não sei se aí no distrito de vocês, os RDs, eles disponibilizam metas distritais por comissão. Mas aqui no 4.500 é muito comum que, junto com o planejamento estratégico, os RDs, eles disponibilizem um rol de metas específicas às comissões, de modo com que cada diretoria ela trabalhe em cima dessas ideias. É tanto que mais à frente eu vou apresentar as sugestões que eu trouxe para a diretoria de administração aqui no meu distrito. Então, as sugestões que eu dou adequem as metas de seu clube às metas do distrito, as oportunidades e desafios que sua comunidade impõe e, principalmente, considere as opiniões dos associados do seu clube, tornando-se sempre uma pessoa resiliente. E, por fim, no que se refere à quarta etapa, é importante que você sempre pense quanto tempo falta para o nosso clube ou nossa comissão alcançar essas metas que nós estamos propondo. Então, vocês têm que, com uma determinada frequência, avaliar o progresso dessas metas, no caso, o cronograma de ações que vocês planejaram, para saber se elas estão sendo atingidas. E a próxima pergunta é, como devemos comunicar o progresso alcançado aos associados de nosso clube? A primeira coisa que eu vou sugerir é, todo e qualquer objetivo coletivo deve ser comunicado de forma coletiva. Todo e qualquer fracasso ou fragilidade individual deve ser comentada e discutida de forma pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque
espera-se que essas pessoas, diretores, membros de comissão, presidentes e etc., tendam a disseminar no clube uma política de divulgar toda e qualquer problematização. Isso, às vezes, torna-se até maçante abrir por exemplo, o grupo do WhatsApp e encontrar 300 mensagens, onde 299 é criticando os associados e apenas uma é pontuando as potencialidades que esses associados têm. Então, a sugestão é, o progresso das metas, elas devem ser, sim, comunicadas ao clube, mas a resolução desses problemas, elas têm que ser pensadas de modo a... erros devem ser reparados no sentido de respeitar as limitações pessoais das pessoas, em especial dos nossos associados. Exemplo, voltando àquela problemática da ausência de frequências a 100%. Às vezes, é um associado que, por exemplo, tem uma rotina que não permite. Por exemplo, enquanto eu estava em Natal, de sexta a segunda, eu viajava para fazer visitas oficiais. De terça a quinta, eu me dedicava única e exclusivamente ao meu doutorado. As reuniões do meu clube são no sábado, a cada 15 dias. Então, tecnicamente, eu não poderia participar das reuniões do meu clube por conta de minha rotina. O que é que eu posso fazer em troca? Olha, eu não estou podendo frequentar as reuniões no sábado, mas eu vou acompanhando as atividades de forma online e pago a minha frequência no Interact, que a reunião é na segunda-feira de tarde e eu já tenho chegado de viagem na visita oficial. Então, um problema, ele pode ser resolvido quando a comunicação ela é eficaz. Então, lembre-se sempre, comunicar o progresso é importante, mas a forma com que fazemos isso é mais importante ainda. E quem deverá aprovar alterações aos planos de ação ou às metas anuais? Todo o clube. Não é porque você é diretor de uma determinada comissão que você vai ter autonomia completa sobre ela. Você lembre-se que está associado a um clube e que esse clube não é composto apenas por você, Flor do Campo, Jardim Dourado, onde alecrins crescem à força do vento. Então, pensem sempre no coleguinha ao lado, no príncipe e na princesa que está lá, porque também gosta da causa. Então, as alterações, elas têm que ser aprovadas também pensando na coletividade. Amém, diz Brasil. Aí, pessoal, nós devemos sempre pensar no dinamismo e inovação dos nossos clubes. Percebam que eu trouxe a representação dessa imagem apontando e enfatizando essa seta amarela. Que uma ideia, muito embora promissora, que seja passível de atingir o alvo em linha reta, é preciso que muitas outras problematizações elas devam ser pensadas, como, por exemplo, reestruturação do planejamento, o tempo que nós precisamos despender para realizá-la, o auxílio de mentes pensantes e, consequentemente, o feedback positivo e negativo de determinadas pessoas, até no fluxo final, que é a conquista do objetivo. Então, se o mundo é dinâmico, nós também temos que ser. Então, busquem sempre o dinamismo e pensem sempre na inovação, tanto para as atividades do seu clube, quanto, por exemplo, para a construção de projetos. Aí aqui foi uma coisa que eu fuçando hoje, eu não sei se vocês conheciam, mas eu não conhecia. Eu estava fuçando, galerinha do meu Brasil, o site do My Rotary. E lá eu estava tentando encontrar algum material específico sobre a administração, que eu pensei que tivessem atualizado alguma coisa, e eu não conhecia uma aba do Rotary, que é uma espécie de... Ai, nossa senhora, eu me esqueci o nome que dá para Rotaract Brasil. Enfim, quem tiver com o microfone aí lembrar, não sei se é universidade, alguma coisa assim. Universidade de Rotaract. Ai, princesa, ai, perfeito, salvou meu dia, obrigado. Perfeição. Lá no Rotary, no site do My Rotary, tem uma espécie de universidade dessa daí. Essa galera faz aí, que tá, que eu deixei nesse site, que vocês podem fuçar. E existem, pessoal, uma infinidade de treinamentos que eu achei incrível. São treinamentos que variam de minutos, por exemplo, 45 minutos até 2 horas ou 15 minutos, que vai mostrando, por exemplo, desde comissões até ele dá a sugestão de como você tratar as áreas de enfoque dentro do seu clube.
Então, quando vocês tiverem um tempinho livre, deem uma fuçadinha aí no Learn Rotary, que vocês vão conseguir encontrar um catálogo de cursos muito bacanas que funcionam como capacitação para toda e qualquer diretoria de clube. Aí aqui eu trouxe esses em azuis aí, representado por essa mulher morena maravilhosa, aqui abrindo um espaço para discutir a importância de sermos cada vez menos racistas e oprimir políticas que preguem o racismo dentro de nossos clubes. Então, não só hoje, não só ontem, não só uma data específica, mas trazer sempre problemáticas como essa para discussões internas em nosso clube, respeitando a diversidade que nós devemos sempre pensar em nossos associados. Então, arrasamos, arrasaremos cada vez mais que nós pensarmos em coisas como essa em nossos clubes. Então, capacite-se pelo site do My Rotary, tem uma gama de cursos lá que vocês podem consultar. Sim, eu vou disponibilizar esse material para o pessoal, que vocês podem ter acesso a esse material todo depois, viu? Aqui, galera maravilhosa do meu Brasil, eu vou, antes de nós entrarmos no nosso debate, eu vou trazer para vocês o meu plano de metas enquanto RDR para a diretoria de administração de todos os clubes do meu distrito. Como eu falei, aqui no distrito 4.500, todos os diretores distritais têm a política de construir metas a serem conquistadas pelos clubes. O nosso intento não é gerar competição, mas é dar uma bateria de ideias em que cada diretor consiga desenvolver o seu planejamento. Por exemplo, é muito comum que os diretores não saibam ou não tenham ideias, por exemplo, diretores associados recém-chegados, de o que fazer dentro de sua comissão. Então, aqui, os próximos slides, eles são dicas de o que fazer, ou coisas que eu vou sugerir para vocês, dentro da comissão de administração que eu propus para o meu distrito. A primeira coisa que eu acho interessante que a gente faça é: nada se começa do zero. Então, você, diretor de administração, vai sentar sua bunda numa cadeira maravilhosa, vai pegar o seu computador, telefone, sinal de fumaça, não sei o que você vai fazer. Mas o belíssimo e a belíssima princesa e príncipe vai conversar com o diretor da gestão anterior e vai tentar buscar todas as fragilidades e potencialidades que ele encontrou dentro do seu ano enquanto diretor dessa determinada comissão. Por que que eu digo isso? Porque é muito mais fácil quando você se baseia em problemas e, consequentemente, sucessos para conseguir planejar algo para o seu ano. Então, vocês vão tentar expor propostas de intervenção e fazer coisas que sejam, de fato, atingíveis. Seria muito interessante que a maioria das coisas que foi proposta, por exemplo, no ano rotário, tenha tido êxito. Daí você, enquanto diretor, depois dessa conversa, pode replicar essas metas para o seu ano rotário, remodelá-las, ou, por exemplo, tentar entender o porquê de determinadas atividades desenvolvidas na gestão anterior não foi possível de ser conquistada. Porque, às vezes, é uma falha de, nós não tínhamos tempo para fazer determinada coisa naquela gestão. Mas essa gestão nós vamos ter mais tempo. Então, vale a pena consultar essa viabilidade. Depois, antes do ano rotário começar, aqui no meu distrito, por exemplo, agora, geralmente a gente faz isso no mês de março. Dentro do ano rotário 2019-2020, a diretoria 2021 faz um fórum interno preparando o clube para a gestão posterior. Ou seja, dentro da 19 e 20, o pessoal já está se preparando para a 2021. Então, eu sugiro que vocês façam um fórum de preparação para o ano rotário, junto do seu clube, e o planejamento estratégico do seu clube, ele seja baseado nas percepções de cada diretoria. Aí, o outro ponto que eu sugiro para vocês que façam é o histórico do associado. Por que que isso é importante?
Nem todos os associados de nossos clubes, eles têm cadastro ativo no portal da OMI Brasil e, consequentemente, no portal do MyRotary. Mas é importante que o seu clube tenha a história de quem passou por ele. Então, é importante que você tenha um drive e, se possível, documento impresso, mas eu nem aconselho que tenha tanto documento impresso, porque hoje em dia tudo tecnológico ele está se tornando cada vez mais eficaz e a gente economiza papel e salva o planetinha, graças a Deus, amém, biólogo. Então, tentem produzir o histórico do associado, contendo todos os dados sobre trajetória rotária dentro do seu clube. Isso é muito massa, porque, por exemplo, aqui em São João do Rio do Peixe, na minha cidade de Natal, nós tínhamos a política de fazer, por exemplo, o hall de presidentes, que mostrava, fulano de tal foi presidente nessa gestão, o vice foi tal, aí todos os membros de diretoria associada, a gente fazia um livrinho daquela gestão e ficava com a mais fofa do mundo. Sou muito Maria do Bairro, sim, gosto dessas coisas, borocochô, e é isso. Amo essas coisas. Vocês, enquanto diretores de administração, têm que sempre organizar e zelar todo o patrimônio do seu clube. Sugiro que façam um registro de tombo. Por exemplo, olha, essa bandeira foi comprada com recursos do clube, então o presidente não pode ficar com ela. Porque é prática, às vezes, de algum clube, minha gestão, vou levar a bandeira. Que conversa é essa? Não tem nem tu que comprou esse negócio aí, camarada. Então, vamos tombar todo o patrimônio do clube para evitar probleminhas como esse. Depois, eu não sei como funcionam os concursos de oratória aí no distrito de vocês, mas aqui no 4.500, toda a DIRC ocorre o concurso interno, o concurso distrital de oratória. Então, antes da DIRC, nós fazemos um concurso interno de oratória, e é meta distrital que os clubes façam isso. Então, estabeleçam como meta fazer um concurso interno de oratória para que essas pessoas elas estejam já, como é que eu posso dizer, preparadas para o BAC, que é o concurso distrital. Só que antes disso, eu sugiro que vocês façam um curso de preparação sobre oratória com profissionais da área e que tenham notório saber, tanto, na verdade, vocês podem escolher vários profissionais, tá? Que tenham tanto conhecimento em oratória, como também em conhecimentos rotários. Porque é muito comum, inclusive no nacional, eu, enquanto diretor, assessor do concurso nacional de oratória, nós trazemos sempre para os concursos problemáticas que envolvam temáticas de Rotary. Então, trazer sempre o preparo dos associados com temáticas de Rotary vai favorecer um concurso cada vez mais eficaz. Então, o primeiro passo primeiro, vocês ofertar cursos de capacitação em oratória. Nós do CNO vamos liberar uma bateria de treinamentos com capacitações incríveis que vai ficar disponível na Universidade Rotaract. Como também existem vários outros cursos online que vocês podem fazer, ou vocês podem convidar profissionais que entendam de oratória para capacitar o seu clube. Quando você capacita o seu clube, você automaticamente aumenta a chance de mais pessoas participarem dos concursos de oratória. Então, estimulem essa prática de ofertar cursos de oratória dentro do seu clube, induzindo, a posteriori, um concurso interno de oratória, para que quando chegar o concurso distrital, vocês já vão ter candidatos bem preparados em oratória e o clube foi escolhido, ou melhor, foi escolhido pelo clube. Beleza? Outra meta que nós atingimos, que nós sugerimos ao clube, é que a média mínima global, ou seja, de todas as reuniões ordinárias realizadas durante a gestão, tenha dado, em média, 70% de frequência. Então, busquem sempre fazer... É um desafio que eu lancei mesmo para o clube, para ele ter, no mínimo, 70% do seu quadro associativo presente nas reuniões ordinárias durante todo o ano rotário. Como é que vocês calculam isso? Vocês vão calcular por dia, tipo, olha, essa reunião ordinária atingiu 50%, segunda reunião ordinária atingiu 100%, terceira reunião ordinária atingiu 30%. Vocês vão contabilizar o número de reuniões ordinárias, vamos supor que deu 30, e vão somar todas as médias globais, no caso, todas as frequências de frequência, e dividir pelo número de reuniões que vocês tiveram. E a média global tem que ser próximo a 70%. Esse foi um desafio que eu lancei para os meus clubes. E, durante todo o ano rotário, eles têm que ter, no mínimo,
4 meses do ano rotário com frequência de 100% do quadro associativo nas atividades oficiais do clube. Quando eu falo atividades oficiais, eu não estou restringindo as reuniões ordinárias. Eu estou falando de reuniões ordinárias, extraordinárias, projetos, campanhas, ações, e qualquer atividade que o clube faça. Então, 4 meses do ano rotário, ele tem que ter frequência de 100% de atividades oficiais do clube. E, não menos importante, vocês têm que fazer, aqui nós sugerimos aos nossos associados, a fazer no mínimo um companheirismo por mês. Sugestão: nesse companheirismo, vocês podem juntar todos os aniversariantes do mês e comemorar nessa mesma data. Ou, sei lá, escolher um tema, tem clube que faz, sei lá, esse mês o tema do companheirismo vai ser sobre festa junina, vai ser Halloween, vai ser, sei lá, cria aí alguma coisa, mas fazer pelo menos um companheirismo por mês no clube para cativar a aproximação. Claro, tem clubes que não optam em fazer companheirismo, que acreditam que não funcionam sob a ótica do companheirismo, e eu não critico, porque é uma política que o próprio clube criou. Então, se o seu clube for favorável a companheirismo, você, enquanto diretor de administração, sugira a realização, porque companheirismos aqui no meu distrito é uma subcomissão da diretoria de administração. E realizar, no mínimo, 2 fóruns internos durante todo o ano rotário. O primeiro fórum, ele já vai tratar do fórum de planejamento da gestão. E o segundo, a gente sugere que seja um fórum de capacitação. Vocês podem pegar esse segundo fórum para, por exemplo, realizar uma capacitação sobre oratória, uma capacitação sobre projetos, ou uma capacitação sobre qualquer outra coisa que vocês quiserem. Mas capacitem o seu clube. Nós estimulamos fortemente que todos os presidentes do ano rotário posterior seja eleito até dezembro do ano rotário anterior. Exemplo: os presidentes da gestão 2021 têm que ser eleitos até dezembro de 2019, para que eles tenham, no mínimo, 6 meses para se preparar para a sua gestão. Então, tentem empregar essa política nos clubes de vocês, diretores de administração. Conseguir que pelo menos 50% dos associados de seu clube adicionem suas habilidades e interesses aos seus perfis do My Rotary. Por que eu coloquei isso como meta para a administração? Porque não basta apenas a gente estar cadastrado no portal do My Rotary. É importante que nós, enquanto futuros ou presentes profissionais, coloquemos lá nossas habilidades, por diversos fatores. Um deles é montar um gabarito de profissionais que são disponíveis em Rotaract. E aqui, uma coisa que está dando certo também, antes da quarentena, né, no caso, era a realização de visitas mensais aos Rotary e Interact Club Irmãos, de modo a estreitar laços e fazer com que essas pessoas, elas consigam planejar projetos, esses clubes consigam planejar projetos em conjunto. E, não menos importante, iniciar ou continuar um programa de desenvolvimento pessoal, profissional ou de liderança que aprimorem as habilidades dos nossos associados. E eu aconselho fortemente que quando vocês forem fazer projetos, por exemplo, campanhas sobre aleitamento materno, se tiver um profissional da saúde que tenha domínio na área, convide ele do seu próprio clube para proferir essa palestra, essa capacitação, porque isso aumenta o network para essa mesma pessoa. E, se possível, convide palestrantes associados e tudo mais, mas promovam momentos de desenvolvimento de liderança pessoal e profissional. Bom, pessoal, então, agora é pegar todas essas sugestões que nós juntos construímos, que, ao meu ver, eu fico muito feliz em a gente ter conseguido trazer essa riqueza de informações e vocês terem acatado a proposta de fazer algo coletivo, porque isso é muito maçante, só eu falando, sendo que muitas outras percepções que eu não tinha conhecimento, por exemplo, de algumas ferramentas e dicas que vocês fazem em seus distritos e clubes, pudessem contribuir fortemente. Então, a partir de agora, peço que vocês tomem nota dessas ideias todas que foram lançadas aqui, sentem com seus clubes, revejam o planejamento estratégico de sua comissão, de seu clube, de modo a tentar abraçar todas essas ideias que sejam realmente significativas ao seu clube
buscar as que realmente podem ser aplicáveis e fazer com que a diretoria de administração ela seja entendida primeiro como essencial, por resolver tanto questões burocráticas, como aquelas que a gente discutiu, de fazer o cadastro associado, busquem estimular os seus associados a fazerem o seu cadastro no portal da UNI, a repassarem esses dados para o distrito, para que os RDs ele tenham uma real certeza de quantos associados ele tem, e que esses dados eles estejam disponíveis, por exemplo, para a Rotary, para que o Rotary Internacional saiba de fato quantos associados tem, para não haver confusão de dados, e que vocês consigam construir gestões cada vez mais representativas para o seu clube. Então, eu fico muito feliz em ter sido convidado para guiar essa discussão sobre administração. Agradeço demais ao pessoal do Distrito 4.530 a oportunidade de trazer um pouco do que eu sei, ao tempo em que agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui nesse momento comigo por me ajudar a crescer enquanto pessoa, enquanto associado, enquanto membro da família Rotária e, consequentemente, líder. Então, caso vocês queiram continuar essa conversa, porque o tempo está se exaurindo, deixo aqui meus contatos. Aqui está meu e-mail, meu telefone, que está habilitado para o WhatsApp, e meu Instagram. Sempre que vocês precisarem, podem mandar mensagem para qualquer uma dessas formas de contato aí. E estarei sempre disponível para ajudar no que for preciso e deixo aberto aí para quem quiser finalizar com alguma sugestão, deixar um feedback do treinamento, será muito bem aceito. Novamente, muito obrigado, Julian. Espero que possamos recebê-lo não só como palestrante, mas também assistindo o nosso evento nos próximos dias. Perfeito. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal do 4.530 e todo mundo que esteve aqui presente. Vocês são fantásticos e eu estou muito feliz. Essa é a sensação que eu queria passar. Espero que a missão tenha sido atingida e a mensagem tenha sido passada. Fiquem bem.